Oi, gente, tudo bom? Portfólio do Vinícius aqui. Agora, sem as conversas inteligentes, porque eu estou sozinho, né? E eu queria, na verdade, fazer aqui uma. Eu queria ler um texto que eu escrevi há exatos 4 anos, né? Que tem a ver com o episódio, quer dizer, tem a ver com diversos episódios, mas assim, como nessa semana passada agora houve o caso do assédio na Assembleia Legislativa de São Paulo, e um texto que eu escrevi que por sua vez coloquei no Facebook há 4 anos e teve reclamações obviamente masculinas, né? Inclusive dando a entender que eu não estava representando os homens, né? Eu não estava sendo, digamos que, solidário aos meus colegas homens, porque também sou homem, enfim. E eu queria ler para vocês que eu acho que tem bem a ver com o que está acontecendo, com o fato recente aqui, como também os fatos que acontecem, nós não sabemos, no mundo inteiro de assédio com mulheres. Né? Antes de entrar em detalhes aqui, eu queria fazer aqui relatar que no dia 21 de dezembro, hoje, que é o dia que eu estou gravando, eu ia fazer uma live, não é, com a Alessandra Windson, que é uma bombeira civil, mulher trans, não é? E houve um problema na transmissão dela, se não me engano, foi porque a conexão, a câmera dela não estava funcionando no celular, e eu tive que jogar a live para o Instagram, certo? Minha conta, Vinícius Beire, lá no Instagram, quem quiser seguir, siga, aliás, quem quiser não, né? Estou convidando todos aqui, quem está acompanhando esse vídeo, a me seguirem lá, quem já assina o canal aqui no YouTube e acompanha no Facebook, para também me acompanhar ali no Instagram. A gente fez a live pelo Instagram, e infelizmente a câmera dela não estava funcionando também, então ficou eu falando e a voz dela. Mesmo assim, foi um bate-papo muito legal, muito bacana, que eu recomendo. Então, Vinícius Beire, lá no GTV, tem a minha conversa com a Alessandra Windson, com o título Quebrando Paradigmas, ok? E assim que possível, né, eu vou marcar uma live com ela novamente no YouTube e no Facebook para ter imagem e tudo mais, né? Eu prefiro usar a plataforma Facebook e YouTube do que o Instagram, que serve mais para lives assim mais breves e um pouco mais improvisadas, para a gente poder voltar e conversar ali. Bom, vamos lá. Como educar um futuro assediador? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque é o seguinte, gente, eu sou um homem, né? Heterossexual, sou casado, pai de 3 filhas, correto? Tenho 40 anos, e eu não posso negar que eu sempre fui uma pessoa consciente, né? E não cometi nenhum deslize machista. Não. Fui machista em diversas situações da minha vida. E detalhe, ainda sou. Como já disse aqui em mais de uma live, existem dois tipos de homem, que eu brinco aqui. O homem machista e o homem machista em tratamento. Eu me considero um homem machista em tratamento. Em compensação, é bom lembrar de uma outra coisa, que ninguém nasce machista, nenhum menino nasce machista, certo? É uma educação que ele recebe, né? Às vezes num nível maior de machismo, às vezes num nível menor, né? Mas ele recebe sim. Meu pai, uma pessoa lúcida, né? Eu tenho muito orgulho do meu pai, falo do meu pai sempre, ele aparece aqui nas lives, né? Da minha mãe também. Creio que eu tenha recebido uma grande educação dos dois, né? Mas assim, claro que alguma coisa ficou. Assim como também eu não sou perfeito na forma como eu educo as minhas 3 filhas. Eu lido com a minha esposa também. Nós cometemos, né, nós homens, nossos deslizes. Isso acontece, certo? E eu queria aqui listar pra gente o seguinte: se você quer ter um filho assediador de mulheres, é claro que isso aqui é uma provocação, ironia, eu tenho aqui como que você educa e cria um assediador. A ideia é eu falar esse texto aqui para vocês, para a gente ver como é que, na verdade, o futuro machista, o futuro assediador, ele aprendeu a ser assim. O Fernando Cury, né, que, enfim, assediou a deputada estadual ali, ele não nasceu fazendo aquilo. Em algum momento de sua vida, ele aprendeu a agir assim, né? E vamos lá. Assim como muitos afirmam que nenhuma criança nasce racista, creio que os meninos também não nasçam machistas. São educados para isto. Listo aqui, com ironia, é claro, como formar um novo assediador de mulheres. Número 1. Desde pequeno já comece perguntando: e as menininhas, as garotinhas e as gatinhas? Minta dizendo que quando estava no jardim de infância tinha uma namorada. Ensine também que a quadra da escola é só para futebol e nunca para vôlei das meninas. Se elas não saírem, peça para o seu filho começar a jogar futebol no meio do vôlei.
tá? Eu estou aqui fazendo, na verdade, como se fosse ali um homem, né, dando educação machista para o seu filho. Isso é muito comum, ou seja, a quadra esportiva das escolas, né, nunca são das meninas. No meu tempo não eram só dos meninos. Se elas entrassem ali, chutava a bola nela e elas iam reclamar para a professora que não atendia. Falava assim, não, minha filha, deixa a quadra para os meninos, a quadra é deles, vai brincar no parquinho, vai brincar de adoleta, vai fazer essas brincadeirinhas assim, delicadas, porque afinal eles são futuros homens, tem que ter a prática esportiva é somente masculina, a quadra é deles. Né? Eu me lembro que na minha escola teve um episódio em que as meninas, em determinado momento, entraram na quadra e falaram: nós temos direito de usar a quadra também no intervalo, no recreio. E criou aquele momento tenso, e realmente a fala delas fazia todo sentido. Por que a quadra é só dos meninos? Tudo bem que eu trouxe aqui um episódio bem específico, mas assim, já é um momento para você, né, perceber, um exemplo que poderia ser outro, de como as mulheres são colocadas para escanteio, né, na infância já. Número 2. Se o menino ficar sem graça por conversar pouco com as meninas, solte uma assim: você sem namorada, hein? Envergonhado assim? Não sei não. Associe que ter vergonha do assunto é coisa de boiola. Olha, gente, quem nunca se sentiu inseguro, envergonhado, eu sempre fui muito envergonhado de conversar com meninas. Quando era adolescente, criança, de, sabe assim, mostrar que, de começar a paquerar, eu sempre morri, até, assim, até antes de eu casar com a minha esposa, assim, quando eu tava solteiro, eu ainda era um tanto sem graça, tá certo? Apesar de não aparentar muito, eu, nesse momento, sempre fui envergonhado. E é curioso que quando você tem aquele momento de insegurança, ficar um adulto, você é mole, vai lá. Ai, não quer falar. Ai, aí detalhe, com essa postura machista, homofóbica, né? Ou seja, se você é mole para poder se aproximar das meninas, o que você é? Você é boiola, né? Esse tipo de associação, ela é muito comum e é isso que acaba gerando o que no menino? Que eu tenho que ser bruto, que eu tenho que ser homem, que eu tenho que ser hétero, eu tenho que ser mal educado, tenho que ser grosso, certo? É como eles acabam entendendo que tem que ser. E muitos meninos, de repente, cometem as suas grossuras nesse momento porque foram educados para tal. Vamos lá. 3. Essa aqui é bem pesada, porém verdadeira. Na praia, fique comentando sobre a beleza da garotinha de 14 anos, sendo que seu menino só tem 10. E é, na verdade, você o interessado nela. Né? Aquele adulto fica assim, olha aquela menininha ali, menina, olha, ai, se fosse você na sua idade, ai, que não sei o quê. Perceba que quem está de olho nela é o adulto, que já está, né, fazendo o moleque ficar olhando, mas assim, quem está interessado e está fazendo um comentário, jogando para ele, mas quem está assim, assediando indireto, quem está ali, sabe, desejando a adolescente, é o adulto ali, naquele momento. O pai, o tio e por aí vai. E soltando frases como eu, na sua idade, já estava conversando com ela, o que é mentira. Aliás, perceba o tiozão, da piada do tiozão, ele sempre foi um garanhão, né, de sucesso na sua juventude. Se eu no seu lugar, eu e as menininhas. É o tipo do comentário mentiroso. Normalmente, esse tiozão, ele era um bundão. Ele era um moleque envergonhado, mole, inseguro, e que ele tem que narrar essa fantasia mal resolvida, essa fantasia de que ele foi um conquistador, e o que é uma masculinidade, desculpa aqui o fio, mal resolvida, masculinidade frágil, masculinidade tóxica, chame como quiser. Isso acontece com frequência. Número 4. Coloque seu amigo mais babaca na conversa. De preferência os mais velhos. Peça para ele contar que segurava as meninas pelo braço e dizia: você é minha. Que já chegava chegando. Que já tinha transado aos 12. Quase sempre ele vai tentar ficar com a primeira menina agindo assim. Muitos meninos, às vezes assim, eles são agressivos na forma de chegar numa menina, numa festinha, numa paquera, ou em outras ocasiões, de ser assim grosso no palavreado. Ele ouviu alguém dizer que tem que agir assim. Tá? Certo? Percebam que tudo isso vem de uma educação. Ele não. E percebam que o que eu vejo assim, o que seria o seu sentimento mais assim prematuro, mais assim relacionado à infância ou a primeira ou a pré-adolescência é a insegurança. O normal do menino naquele momento que ele está virando adolescente, virando adulto, é ser inseguro. E percebam como é que os homens são educados a demonstrar uma segurança, uma falsa segurança, não ter que assumir essa insegurança, muitas vezes.
Né? E aí tem aqueles coleguinhas que dizem, não, vai lá, vai lá, vai lá. E é nesse momento que ele acaba tomando aquele famoso primeiro fora, é nesse momento em que ele fica envergonhado e muitas vezes ele se rebela contra a menina, que não deu fora. E aí começa o momento de gestação do canalha. Do canalha agressor também. Começa nesse momento. Número 5, mães. Essa aqui é importante. Sim, elas podem colaborar com a formação do futuro assediador, e muito. Normalmente, elas irão defender a inocência do pequeno assediador e colocar culpa na menininha que se engraçou com seu filho. E é claro que não é regra, mas muitas mães agem assim, porém nunca com uma filha sua. Já perceberam, tá, como muitas mães reproduzem o machismo? Mulheres de modo geral? Tá? Esse assunto é muito recorrente. Tem que tomar um cuidado para poder citar esse assunto, que eu não estou dizendo o seguinte, que não é aquele assunto, não é aquele comentário babaca. Ah, mas a mulher também é machista, então. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. Né? E para poder se justificar que ser machista também, não é isso. É você entender que existe toda uma cultura masculina, né, em que as mulheres, infelizmente, elas acabam, muitas delas, não são todas, né, normatizando, assim, naturalizando, sem perceber que elas estão reproduzindo o machismo, né, que é contrário a elas. E percebam que muitas vezes, assim, o que o filho faz, o filho dela, ela relativiza, ela perdoa, certo? Né? Isso acontece muito. Por exemplo, esse comentário assim, ai, aquela menininha, aquela não sei o quê, eu já ouvi de mulheres. Também, ah, você é mole, ai, você. E muitas mulheres, mães, tias, também soltam comentários assim. Tá? 6. Faça-o sentir muita vergonha por não ter beijado ninguém na baladinha. Mole, desajeitado, a ponto o menino começar a mentir, dizendo que beijou uma menina, que na verdade nunca existiu. O que é melhor, pois isto pode piorar. Ele pode tomar alguma atitude mais agressiva, como roubar um beijo, tomar um tapa e depois evitar. É engraçado isso, porque assim, às vezes incute tanto na mente do rapaz que ele tem que beijar a menininha, que ele tem que ficar com alguém na festinha, que existe. Eu me lembro de alguns colegas meus assim, adolescentes que falavam assim: não, eu acabei de voltar lá e beijei a menininha e voltei. Aí você falava assim: mas que menininha é essa? Não. Esse que está, na verdade, contando essa mentira, para poder, sei lá, ser aceito, para não passar a impressão para os colegas que que ele não faz muito sucesso, coisa do tipo, é uma reação de defesa que acontece, certo? De que ele não pode, digamos que, passar em branco naquela noite, vamos falar assim. Mas vem cá, por que a pessoa não pode passar em branco numa noite? Por que essa visão tanto taylorista da conquista feminina, da conquista das mulheres, que muitos acabam, inclusive, achando que seja a demonstração sua de exercício da sua masculinidade, de ser homem? Por que isso? Não é? E outra coisa, né, roubar um beijo, que já é um assédio grave, que eu me lembro que, dependendo da festa, acontecia isso, falava assim, mas quem mandou, por que você foi naquela festa, menina? Por que você foi no carnaval, não sei o quê? Porque, nunca colocava a culpa no homem, né? Como também, aqueles rapazes que tomam fora em cima disso, né, vão ficar agressivos. Como também, né, você vê que percebam que você tem ali um assediador, um machista perverso em construção. Ele vai sendo formado, vai piorando. Quando vira adulto, não há mais conserto. 7, essa aqui é clássica. Conte suas aventuras na juventude, que via a prima tomando banho pela fechadura, que passava a mão na bunda das meninas no carnaval e negue arrependimento. Ele vai querer repetir tudo. Com a tecnologia agora, vixe, né? Que tal o cyberbullying? Essa ideia de, por exemplo, de você tem assim fotos e fotos e sejam reais, sejam montagens de pessoas assim do convívio, né? Muitas meninas, inclusive, se suicidam, né, entram em depressão profunda, quando às vezes chegam a se suicidar por causa disso. Coisas que não aconteciam no meu tempo de adolescente, hoje em dia acontecem. Né? E você, no papel de tiozão, babaca, né, você coloca, né, cada vez mais o seu colega armado nisso. Né? Eu me lembro assim que aconteceu comigo assim mais de uma vez assim no papel de professor, assim, de às vezes saber de um caso, de uma menina que uma foto dela estava na internet, uma aluna e tudo mais, e eu percebi às vezes assim uma reação, não, mas e sempre colocar a culpa na menina, não é? E nunca no autor, né, do disparo da imagem, que é o criminoso da história, certo? Percebam que esse tipo de visão, né, das mulheres depreciativa, essa diversão, né, em cima disso, né, vão gerando deputados, né, que assediam, né, colegas de
de legislatura em pleno plenário. Tá assim. 8. Defina 2 categorias de mulher, assim como o seu avô já fazia. As que são as mulheres para comer e as mulheres para casar. Os nomes podem ser outros, mas o conceito é o mesmo. As que são só para comer não merecem respeito. As para casar podem vir a ser a mãe dos seus filhos. E de preferência, belas, recatadas do lar. Esse texto aqui foi na época que o Michel Temer tinha acabado de assumir a presidência e estava lá o lance da esposa dele, primeira-dama, então a piada tinha um pouco mais de. Estava mais assim, próximo àquele momento. É engraçado esse tipo de definição. Né? Uma mulher da vida e uma mulher, né, de família. E isso, apesar de já ter diminuído, é muito frequente. Né? Esse tipo de. Não, porque essa não é para essas coisas, é para outro tipo de coisa. Esse tipo de régua que se cria e definição, demarcação do tipo de mulher é muito frequente. E engraçado, não tem esse tipo de definição para os homens. Né? Os homens não, os homens eles podem, né? Aliás, eles devem ter uma vida quanto mais devassa, mais interessante, porque demonstra o quê? Uma masculinidade, né? uma virilidade, né? Porque eles são viris, eles têm que exercer, né? a sua função de garanhão pegador, e se ele não tem isso, ele já é visto com desconfiança, não gosta muito de mulher, é molenga, sabe, né? E as mulheres não. Percebam que isso é tão forte que vejam até mesmo, quando vocês eram mais jovens, quem aqui é mais jovem sabe disso, que quando um rapaz vai relatar, por exemplo, alguma experiência com mulheres, ele costuma sempre, dependendo é claro, do rapaz também, da roda de conversa, sempre jogar o seu desempenho para cima. Não, porque eu já, sei lá, beijei 3, beijou uma. E perceba que as meninas, por uma educação machista, né, uma sociedade machista que recrimina, ela sempre mente para trás o que ela fez. Não. Eu só beijei 3 meninos até hoje, ele já beijou 9, o que é perfeitamente normal, né? Não estou aqui julgando o número de pessoas que deve beijar como um. Mas perceba o seguinte, perceba como é que as mulheres elas são, infelizmente, obrigadas a mentir em algumas situações, os homens são obrigados a aumentar. Por que isso? Por que essa necessidade de você reforçar um desempenho masculino que, né, sempre em maior grau? O 9 é um ponto muito importante. Feiura, obesidade, nariz grande, seios pequenos, seios grandes, pernas finas. Enfim, ridicularize tudo isto e faça achar engraçado. Mulheres são peças de carne no açougue. Ele precisa acreditar nisso. É engraçado você, por exemplo, fazer chacota de mulheres feias. Mulher feia para dar risada. Tem até todos os xingamentos, palavreado, canhão da artilharia, não é? Tem várias palavras para você definir, baranga, trambolho, e tem turu, né? Percebam que esse tipo de fala, né, de termo, né, baranga, por exemplo, é uma palavra que eu não vejo assim, o barango. Tem homens que são feios, né? Enfim. Mas percebam que o homem feio ele não sofre essa chacota, né, de ser um barango, de ser um canhão, da forma como as mulheres acabam, né, recebendo. E detalhe, por que essa ridicularização em cima disso? Por que esse discurso em cima de uma beleza? E perceba o seguinte, né, que é muito aquela coisa do concurso de Miss, né, de você assim definir qual que é o comprimento do quadril, né? Marta Rocha, que perdeu o concurso de Miss Universo, porque estava com 2 polegadas a mais se não me engano, era no quadril, desculpa agora, não sou especialista em concurso de Miss, ainda bem que não, mas eu me lembro assim, é engraçado, né? Essa régua, essa necessidade de você estabelecer um padrão, né, do corpo feminino, que do masculino, apesar de ter esse culto aquele cara que malha, faz musculação, só fortão, mas percebam que homens que não malham não são julgados da mesma forma que as mulheres acabam sendo. Isso já melhorou? Claro que sim. Hoje em dia há toda uma política, um discurso, né, todo o empoderamento discutindo, né, todo esse padrão, mas infelizmente acontece isso. Aí o 10 é bebidas. Sim, mulher bêbada não tem dono, como também pode ser repartida com seus amigos. A noite não tem fim, se ela gritar ou reclamar, não deverá ser ouvida. A 10 é mais pesada, que fala até mesmo de uma situação que vai levar ao estupro, à curra, enfim. E a ideia da bebida, a ideia de você, né, sempre aquela ideia de você
quanto mais a mulher perder o juízo, melhor para você, tá certo? E aí eu coloquei assim formamos o futuro assediador. Ele vai virar seu chefe, seu marido, seu político, seu médico, seu cliente, seu colega. Mas nunca se esqueçam que ele também já foi uma criança e ainda não sabia nada disso. Então, vamos continuar educando novos assediadores? Enfim, essa aqui foi minha provocação, que eu escrevi há 4 anos, 2016, né? E que, infelizmente, tem relação com o episódio agora da Assembleia lá de São Paulo. Certo? Que não é o primeiro, não vai ser o último, infelizmente. E não se esqueçam, né? Você que é mãe de um menino novinho, você que é pai, né? Você que é professor assim como eu, né? Saibam que, né, o trabalho, toda a conscientização começa naquele momento da juventude, né? Procure não repetir essa masculinidade tóxica, né? Porque ela pode ser perigosa, certo? E aí chega um momento em que a atitude desses assediadores já são atitudes que são completamente passíveis, né, de processo, e eles acabam sendo responsáveis pelos seus atos no final, sim. Eu não estou aqui no momento aqui dizendo que os homens são vítimas porque eles foram educados para tal. Não. Eles não são mais vítimas quando já têm uma idade adulta em que já, né, já estão discernindo as coisas, mas saibam que eles foram educados para isso. Certo? Então, vocês querem educar novos assediadores? É isso aí, gente. Foi minha fala aqui. Fico por aqui. Tudo de bom. Portfólio do Vinícius agradece. Gostou desse vídeo? Compartilha, dá um like, certo? E se não me conhecia e já me conhece mesmo assim, independentemente do... mas não está inscrito, vamos falar assim, se inscreve no canal, coloca ali o sininho. Eu também estou no Apoia-se, né? Para poder aqui... para vocês aqui já fazerem parte do meu grupo de apoiadores que eu já tenho já. Ok? Tudo de bom. Tchau, tchau.